Professor Elison, como é que ficará o pagamento das custas processuais pelo beneficiário da justiça gratuita após o julgamento da ADI 5766? Como eu já disse a vocês, esta ADI ela trata do benefício da justiça gratuita na Justiça do Trabalho e atinge 3 temas. Primeiro, o pagamento dos honorários periciais. Segundo, o pagamento dos honorários advocatícios. E terceiro, o pagamento das custas processuais. Neste vídeo, nós vamos falar a respeito das custas processuais. A regra, por força do artigo 790-A da CLT, é que o beneficiário da justiça gratuita não paga custas processuais, é, portanto, isento deste pagamento. No entanto, com a reforma trabalhista, nós tivemos a inclusão de uma exceção a esta isenção, que vem lá no artigo 844, parágrafo 2º da CLT, que diz o seguinte: na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 4789 desta consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de 15 dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificado. Então, esse dispositivo, a ideia dele é a seguinte: tendo a petição inicial e marcada a audiência inaugural ou audiência una, deve comparecer o reclamante. Se ele não comparecer, nós sabemos que o efeito do não comparecimento do reclamante é o arquivamento da reclamação. Além disso, se ele der motivo a 2 arquivamentos pelo não comparecimento na audiência inaugural, por força do artigo 732 da CLT, ele terá perempção temporária, ficando impedido de ajuizar a reclamação pelo prazo de 6 meses. Embora a gente já tenha aqui os efeitos do não comparecimento na audiência, vem agora o legislador, pela Lei 13.467, e coloca mais um efeito e, na verdade, uma penalidade ao reclamante que não comparecer. Qual penalidade? Ainda que ele seja beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que pagar as custas processuais. Como eu disse a vocês, o artigo 790-A isenta o beneficiário da justiça gratuita do pagamento das custas, mas nesta hipótese ele não será isento. E aí veio o STF e reconheceu a constitucionalidade deste dispositivo, de modo então que, se o beneficiário da justiça gratuita faltar da audiência, ele vai ter que pagar as custas processuais. E mais, por força do parágrafo 3º deste artigo 844, na hora que ele for ajuizar uma outra ação, então a primeira dele foi arquivada, na hora de ajuizar a outra ação, é um pressuposto negativo para ajuizar esta ação o pagamento das custas processuais do processo anterior. Senão, esse segundo processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Abstraindo aqui discussão de constitucionalidade desse dispositivo, que para mim era inconstitucional, mas o STF veio e declarou a constitucionalidade dele, esse dispositivo, portanto, passa a ser intacto ali, passa a ser aplicável sem maiores discussões agora na sistemática trabalhista. Mas anotem, quando ocorrer um justo motivo para se ausentar da audiência, aí nesta hipótese vai ser retirado lá aquele pagamento das custas processuais. Quero dizer, esse dispositivo, como eu disse, ele gera uma penalidade para o beneficiário de justiça gratuita. Como ele não compareceu, agora eu vou te penalizar. Além das outras que já existiam, especialmente a preempção temporária, agora nós vamos também impor que você pague as custas processuais. Mas se você, no prazo de 15 dias desse arquivamento, vier e trouxer um motivo justificável para o juiz, aí o juiz vai isentar você do pagamento das custas processuais. E aqui é interessante destacar, gente, que quando se traz esta motivação, nesse prazo de 15 dias, nós temos duas teses que
falam dos efeitos quando você consegue justificar. Então você traz lá e fala, ó, não consegui comparecer porque caiu uma ponte e estava um acesso impossível chegar na Justiça do Trabalho, e aí você consegue demonstrar por que você não compareceu na audiência. Neste caso, alguns entendem que o único efeito dessa justificativa é o quê? Impor a isenção. E aí eu mantenho a isenção, ele não paga, fica arquivado aquele processo, ele ajuiza outro. Outros, como é o meu caso, entendem que aqui há uma retratação. Como ele justificou, eu retiro o arquivamento e continuo o processo normalmente. O que me parece que vai ao encontro do princípio da celeridade, da efetividade e viabiliza, inclusive, a incidência lá do próprio CPC que fala, quando eu tenho extinção do processo sem resolução do mérito, é possível ter o juízo de retratação. Então aqui, nesse caso, o juiz determinou o arquivamento, mas como houve a motivação, eu restauro aquele processo retratando aquela decisão de arquivamento e prossigo normalmente, tá? De qualquer modo, o que nos interessa aqui neste momento saber é que esse dispositivo foi reconhecido como constitucional, de modo então que, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, se ele não comparecer na audiência inaugural e ocorrer o arquivamento, e ele não justificar isso no prazo de 15 dias, ele vai ter que pagar as custas processuais.